Amém. Queridos, nós estamos dando continuidade a uma série de mensagens cujo tema é Façam discípulos. E na semana passada, nós falamos sobre o que é um discípulo. E nós tiramos algumas lições que foi reverberada durante a semana nos pequenos grupos, que 3 atitudes ele qualifica um discípulo de Cristo. O discípulo de Cristo é aquele que segue, aprende e vive como Jesus. Ele segue, ele aprende e ele vive como Jesus. Será que as crianças que estão aqui conseguem dizer comigo essas 3 qualidades de um verdadeiro discípulo? Eu vou dizer uma vez e vou desafiá-los a repetir. O verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que segue, aprende e vive como Jesus. Vocês, eu vou dizer a primeira parte. O verdadeiro discípulo de Jesus é alguém que... Tá bom. Tá. Vai ficar bom. Hoje, e aí eu quero ter um desafio para o Ibrahim e também o nome dela? Não, atrás de você. Joyce. Desafio para Joyce e para Ibrahim vai ser desenhar algo que você acha que tem muito valor. Muito valor mesmo. E para o Daniel, Heitor e Daniel. O que está de Homem-Aranha sabe escrever? Pronto. Repare bem, o desafio para vocês dois. Vocês vão escrever o tema da mensagem. Daqui a pouco o Andrezinho vai dar o tema. E vai ficar muito atento, porque eu vou explicar o texto, depois eu vou tirar 3 lições. E o desafio de vocês é escrever as 3 lições. Heitor, entendeu, Heitor? Se entendeu, diga aí. Então você vai escrever o tema e... Não tem problema, escreve do jeito que você quiser, Heitor. Então, se o Heitor também quiser desenhar, não tem problema. Mas o Danielzinho já sabe escrever, e bem. Muito bem, querido. Dito isso, eu quero falar para vocês hoje, nessa noite, sobre o custo do discipulado. Seguir pessoas hoje é muito fácil. Muito. Começar a seguir alguém, basta um clique. Podemos acompanhar centenas de pessoas. Eu, particularmente, no meu Instagram, eu acho que eu acompanho mais pessoas do que pessoas me acompanham. É só clicar, facinho. As celebridades têm milhões de seguidores. Agora, a vida que Jesus nos chama para imitar não foi cobiçada por ninguém. A vida que Jesus chama para que nós sejamos conhecidos como discípulos dele, não é cobiçada. Poucos têm o desejo de seguir. Jesus nos exorta a considerar cuidadosamente a decisão antes de dar o clique. Você que já é cristão, você que já tomou essa decisão, hoje é o momento de reavaliar se essa decisão, se esse clique que você deu, você está levando a sério mesmo. Por isso o título é O Custo do Discipulado. A minha pergunta é, será que as igrejas estão tão influenciadas pela cultura que chega ao ponto de cortar custo do discipulado? Porque nós vamos perceber que o custo ele é muito alto. Será que algumas igrejas não estão dando um jeitinho? Aqui o custo é mais barato, aqui você não precisa deixar tantas coisas. Aqui o dízimo é 8%. É possível que estejamos customizando uma cruz do seu tamanho, que você pode carregar, não entrará peso nenhum. Ou será que temos uma espécie de cruz gourmet? Se tornamos o custo do discipulado leve, as consequências serão nefastas.
Uma igreja que oferece uma cruz leve vai produzir cristãos falsos, porque não existe, em momento algum da história, um cristianismo que seja leve. Sempre foi pesado. A verdade é que para ser um verdadeiro discípulo de Cristo será algo custoso. E eu quero convidá-los nessa hora a abrirem suas Bíblias em Lucas capítulo 14, e nós vamos ler do versículo 25 até o versículo 35. Depois da leitura, eu queria que você permanecesse com sua Bíblia aberta para nós oportunamente consultarmos o texto. Evangelho de Lucas, capítulo 14, nós vamos ler do versículo 25 até o versículo 35. E é interessante lembrar que esse texto está dentro do contexto onde nós lembramos do banquete que o Senhor manda convidar as pessoas e cada um dá as suas desculpas. Comprei uma propriedade. Comprei uma junta de bois. Vou me casar. E aí o Senhor não aceita nenhuma dessas desculpas. Então vamos lá. Lucas 14, do versículo 25 em diante. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou, qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Versículo 34. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para o adubo. É jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Oremos. Ó Deus, diante da tua preciosa palavra, diante do teu povo, a nossa súplica é que tu fales, ó Deus, aos nossos corações. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. O título da mensagem: o custo do discipulado. E aí agora, vou tentar explicar para os irmãos o que esse texto significa. É interessante que no versículo 25, Jesus faz questão de mostrar que existe um grupo muito maior de seguidores. Olhe bem para o versículo 25, quando diz assim: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Você pode grifar essa parte aí, acompanhando. Porque parece que essa multidão era muito zelosa, estava acompanhando Jesus. Mas, gente, o fenômeno da multidão, ela é assim, a multidão atrai gente, atrai pessoas. E dentre a multidão há todo tipo de pessoas. E não é diferente com a multidão que seguia Jesus. Todo tipo de gente havia lá. Certamente havia aqueles que acreditavam em Jesus, mas havia aqueles também que estavam interessados em alguma coisa. Ver um milagre, comer um pãozinho de graça, alguma coisa. A multidão, ela tem a capacidade de aparentar certo zelo, mas o que ela significa, na verdade, são seguidores de Jesus sem compromisso com ele. É muito fácil você estar na multidão.
Eu mesmo já tive a tristeza de ouvir de uma crente que dizia assim: ah, pastor, eu não gosto de igrejinhas pequenas, não. Eu gosto de igrejas grandes, e nada contra as igrejas grandes. É possível ser grande e ter santidade, não tenho dúvida disso. Aí eu, curioso, né? Perguntei, mas por que, irmã? Porque ninguém vai saber da minha vida. Eu vou entrar e vou sair, ninguém vai dar conta. Isso não é cristianismo, irmãos. Me arrependo de não ter dito isso para ela. Aí eu pensei, como eu me arrependo. Eu pequei nesse dia. Fui omisso. É impossível, meus irmãos. Ser cristão é você assumir o compromisso com o corpo de Cristo, com a comunidade de prestação de contas. Nós temos pontos cegos. E esses irmãos servem para isso. É claro que tem irmãos que exageram, mas faz parte. Até os exagerados servem para que você aprenda. Então, queridos, tem muita gente na multidão, mas a multidão vai significar: eu não quero compromisso com Cristo. E agora o Senhor Jesus vai ser bem forte. Ele vai dizer, perceba aí nos versículos seguintes. Voltando-se Jesus para a multidão, disse: se alguém vem a mim, eu acho até interessante que é condicional. Se você quer me seguir, você quer ser meu seguidor? Aí vem a bronca. Ele diz: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Queridos, não há problemas de você amar a sua mãe, não há problemas de você amar seu filho, sua filha, não há problema de você amar o seu cônjuge. Não há. De jeito nenhum. Agora, se esse amor que você sente pelos seus entes queridos competir com o amor que você sente por Jesus, aí tem um problema muito sério. Aí onde está? Aliás, me permita fazer uma pergunta. Pense bem. Se você tivesse que escolher entre negar a Cristo ou ser banido de sua família, o que você faria? Se você for crente, você não é mais meu filho. E aí? Se você for crente, você não entra mais nessa casa. É disso que Jesus está falando. É dessa substituição que pode acontecer. Agora, beleza. Tranquilo, pastor. Eu deixei papai, deixei mamãe. Aliás, quando os filhos crescem, deixa o pai e a mãe por muito menos do que Jesus. Quando encontra o love, né? O boy magia, ele deixa. E às vezes deixa de um jeito que não deveria. Enfim, deixar os entes queridos parece que não é um problema para muita gente. Agora Jesus ele vai fundo. Veja só, versículo 27. Isso. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo. Não, desculpa. Vou voltar para o 26, irmãos. Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Queridos, deixar papai e mamãe de boa. Agora, deixar o seu eu, o seu eu falso, né? O seu eu que manda em você. E eu tenho uma suspeita. Aquele que não se dispõe a servir a Cristo na comunhão com os irmãos, eu suspeito que ele ama mais a si mesmo. Quando você bota na balança, mas rapaz, eu vou servir a fulano cheio de nó pelas costas. Fulano só traz crítica, fulano nunca constrói. Somos chamados para servir. E se a gente tem dificuldade em fazer isso, eu suspeito que a gente tem um topo, está no topo. Aí a pegada é doida, né, Paulinha? Porque a psicologia vai dizer diferente.
Você tem que amar a si mesmo, acima de todas as coisas. Então, quando eu vejo no Antigo Testamento o chamado de Abraão, deixou sua terra, sua parentela e foi para uma terra que o Senhor ia mostrar. Quando eu penso em Moisés, que deixou todo o conforto da corte de Faraó, recusou-se a ser chamado filho da filha de Faraó, tem que abrir mão de alguma coisa. E domingo passado nós vimos Pedro, André, João, seu irmão, todo mundo deixou as redes, deixou os pais, deixou sua profissão, deixou tudo para seguir a Jesus. Agora sim, vamos para o versículo 27. Palavras de Jesus. Aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Querido, cruz aqui é um símbolo de morte. Depois de ser humilhado, a pessoa que estava condenada caminhava carregando a sua cruz, parte da cruz. Poderia ser pior, além da humilhação, do peso, da dor. Eu diria que carregar a cruz, além da humilhação, é a gente ter a plena certeza que vamos caminhar diante de um mundo que é hostil a nós, que vai cuspir, que vai dizer coisas. Jesus não quer discípulo que não tenha consciência dos compromissos que assumiram. E é por essa razão que ele vai usar agora 3 metáforas para explicar. Primeira metáfora, da construção. As três metáforas são da construção civil, da guerra e da vida doméstica. Primeira delas, versículo 28 a 30. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos que virem irão rir dele, dizendo: este homem começou a construção e não foi capaz de terminar. O Senhor está chamando aquelas pessoas que querem segui-lo, querem ser seus discípulos, a calcular. A ver se realmente é isso. É uma decisão. A ideia aqui é pensar antes de agir. O nível de compromisso é muito grande. E a igreja não pode suavizar esse compromisso. Porque a partir do momento em que suavizamos um compromisso, nós não estamos fazendo verdadeiros discípulos de Cristo. Não estamos. Segunda metáfora, versículo 31 até o 33. Ou, qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui não pode ser meu discípulo. Então, a outra metáfora do rei. O rei tem 10.000 homens e o outro que vem tem 20.000. É melhor perder a vida ou se render? E aí o texto está dizendo que é muito mais importante que você avalie e se renda. Se renda, porque o rei que virá, ele vai consumar. E o rei que virá aqui na metáfora é o Senhor. Somos desafiados a nos rendermos a Cristo. Alguém aqui pratica algum esporte de artes marciais? Felipe não está aqui? Boyfriend aqui da irmã Jéssica. Porque a arte marcial trabalha com rendição, minha gente. Ou você rende ou quebra o braço. Ou você rende ou sufoca o cara até o cara desmaiar. Só que nós, se não renunciarmos o nosso eu, se nós não nos rendermos completamente a Cristo, na tomada de decisão, não. Eu acho que vai ser assim, sou eu que vou tomar a decisão.
e não Jesus? Eu já vi muitas metáforas sobre a vida do cristão. E eu gosto muito da ideia militar mesmo, essa questão da guerra, dessa batalha espiritual que nós vivemos. Jesus não deseja seguidores que se precipitam para o discipulado sem pensar naquilo que está envolvido. Não deseja. Calcule. Pense. É isso mesmo que você quer? E a última metáfora, versículo 34 e 35. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo. É jogado fora. Então, a metáfora do sal, muito conhecida de nós. E o sal serve pelo menos para duas coisas: preservar e dar sabor. Preservar porque o mundo está no estado de putrefação, minha gente. Mateus 5,13, coloca aqui, por favor. Só para nós entendermos a importância que o Senhor dá a essa metáfora, ele diz assim: vocês são o sal da terra. Somos chamados a salgar a terra, a dar sabor à terra. Ser discípulo, acredite, da mesma forma que o sal influencia toda a comida, somos chamados a ser influenciadores na família, na escola, no trabalho e no mundo. O sal que perde a essência, o sal que não salga, para que serve um sal que não salga? Para nada. Para que serve um discípulo que não faz discípulo de Cristo? Essa é a comparação que o Senhor quer fazer. Então, queridos, agora, meu amigo Daniel, ficar atento porque vem as lições. O título é O Custo do Discipulado. Primeira lição: é muito caro. Não é barato. A salvação é de graça, mas não é barata. Grandes multidões acompanhavam Jesus, mas muitas das pessoas ali estavam com motivações erradas. Quando eu comecei a namorar com a irmã Auriélia, eu não era crente. E ela já era. Bichinha, estou bem pertinho de ser disciplinada da igreja. Os meus amigos estavam todos dizendo: rapaz, Júlio só está indo porque queria namorar com a menina. Eu ia mais para os cultos do que a Auriélia, minha gente. Porque ela ia para a escola e eu estava sem estudar, ia para os cultos. Motivações escusas. Não era o meu caso, eu ia por Jesus, mas a multidão tem motivações escusas. Jesus tinha muitos seguidores. A pergunta: será que todos os seus seguidores eram realmente seus discípulos? Gente, o anonimato é contrário à ideia de ser discípulo de Cristo. Todo mundo aqui já ouviu aquela história, né, de um crente, 30 anos na igreja, só souberam que ele era crente no dia que morreu, que foram fazer o culto lá na casa dele, os irmãos. O cabo da funerária perguntou: é protestante ou é católico? Não, é protestante, ele é crente. Não existe um crente anônimo. Agora, é confortável a figura do anônimo. Muito confortável. Porque quem é anônimo não exige compromisso. Faça essa experiência. Está conversando com alguém, aí você toma um choque, né? Que a pessoa diz: não, eu sou cristão, também sou crente. Aí você se congrega onde? Aí tá. Mas pastor, a igreja não salva, não sei o quê. Mas é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. E que diz é Paulo, inspirado pelo próprio Espírito Santo. Sem se congregar, não dá para viver um cristianismo autêntico. Não dá para viver um discipulado verdadeiro.
O cristianismo de baixo custo produz também igrejas de baixo custo. Igreja de baixo custo é baseada na satisfação da clientela. A igreja precisa abandonar a cultura do consumo, centrada nas pessoas, em suas necessidades, e investir na cultura do discipulado centrado em Cristo. André, por favor, bota aí Atos capítulo 11, versículo 26. Diz assim: quando o encontrou, levou para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram uma considerável multidão. Em Antioquia, os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez. Eu acho bonito esse texto aqui, porque foi lá em Antioquia, pela primeira vez, que apelidaram os discípulos de Jesus de cristãos. Logo, quando alguém diz que é cristão, ele deveria saber exatamente por que é discípulo de Cristo. Porque ele segue, ele aprende e vive do Mestre. Então, a primeira lição do custo do discipulado é que ele é muito caro. Segunda, o custo do discipulado é muito exigente. Não é permitido seguir a Cristo do seu próprio jeito. Nós o seguimos do jeito que Ele exige. No discipulado de Jesus, não há lugar para, eu acho assim, ó. Imagine quem você mais ama nessa vida. Seu cônjuge, seu filho, seu trabalho, seus pais, seu time de futebol, seu político preferido, seu carro, sua moto, seu emprego, seu pet. Jesus exige um tipo de amor totalmente diferente de tudo isso. Tudo isso. Ah, pastor, não vou para a igreja esse mês todinho porque eu não tenho quem deixar meu pet. Lamentável. Difícil. Infelizmente, é possível amar equivocadamente. É possível amar mais as coisas do que as pessoas. É possível amar mais as pessoas do que o próprio Jesus. Amar a Jesus como discípulo autêntico é amá-lo como Deus, como Senhor de todas as coisas, como Senhor da minha vida. A pregação dos apóstolos aos novos discípulos eram bem duras. Por favor, Atos capítulo 14, versículo 22. Fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecerem na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Já pensasse, irmão, se a gente colocasse isso aqui no nosso evangelismo? Pessoa, eu creio, eu quero Jesus, olha, é necessário passar por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. A gente dá uma suavizada. E algumas igrejas até exageram. Venham que todos os seus problemas serão resolvidos. É por isso que só o Espírito convence alguém a ser cristão. Porque ninguém em sã consciência, sem o poder da palavra e do Espírito Santo, vai querer entrar nessa. Por último, o custo do discipulado, ele é muito pesado. O discípulo deve estar disposto a suportar aquilo que era muito pesado, a cruz. Embora os discípulos de Cristo não sejam todos crucificados, todos levam sua cruz como se contassem com a possibilidade de serem crucificados. Nem todo cristão do primeiro século foram crucificados, mas quando eles decidiam-se por Cristo, eles sabiam da possibilidade de ser crucificado por sua fé. E isso implica em duas coisas. Eu vejo algumas pessoas dizendo assim: não, minha cruz é minha sogra. Ô mulherzinha difícil, que não é a minha é uma bênção, irmãos. A única coisa que eu não sei explicar, irmã Dalva, é porque eu amo muito mais a sogra da Auriele do que a minha, mas o resto está de boa. Mas tem gente que diz assim: minha cruz é meu marido. Minha cruz. Não, gente. Não é. Não é. Não é isso. Carregar a cruz implica em duas coisas.
implica em sofrimento, haverá oposição. No dia em que você verdadeiramente for convertido e não ter vergonha de dizer que é um cristão praticante, você vai ter oposição. Diga isso, experimente. Chegue amanhã no trabalho, sou crente agora. Pronto. Cuidado. A convivência em um mundo hostil é certa. A pergunta é: será que o sofrimento que estou passando é minha cruz? Eu já vi muitas pessoas falar isso. Sofro tanto. Será que essa é a cruz que Deus me deu para carregar? Bem, a resposta é: se esse sofrimento acontece em decorrência de você seguir a Jesus, sim. Agora, se não tem nada a ver com isso, acredite, não é cruz. Talvez o que traz maior dor e peso para a sociedade atual e também maior obstáculo em tornar-se um discípulo verdadeiro de Cristo, antigamente, a maior dificuldade de alguém tinha de aceitar a Cristo era deixar a vida mundana. Os prazeres, beber, fumar, dançar, não sei o quê, um monte de coisa. Hoje é a agenda. Você conciliar, você permitir que a agenda do Senhor seja superior à sua é uma dificuldade enorme. Todos hoje são super executivos. Trabalham 8 horas, mas tem mais 4 horas não sei de quê, tem mais 4 horas para fazer não sei o quê mais lá. E aí não dá para acontecer, tem que rolar no domingo, e aí o domingo... Outro dia alguém perguntou: pastor, é pecado a gente faltar no culto no meio da semana? Não, não é pecado. Não é. Mas é uma alimentação a menos que você faz com os irmãos em Cristo. Talvez o que traz maior dor e peso para a sociedade atual é o sofrimento de sacrificarmos nossas agendas em favor da agenda divina. Então, é muito pesado, gente, ser um discípulo de Cristo, porque implica em sofrimento. E implica numa batalha. Nossos inimigos espirituais são incansáveis em sua oposição. Incansáveis. Nós lutamos diariamente contra a nossa natureza pecaminosa. Nós lutamos diariamente contra a sedução do mundo. Nós lutamos diariamente contra as hostes do maligno, porque nada disso está disposto a sacrificar-se por Cristo. Conclusão. O custo do discipulado é muito caro, exigente e pesado. É necessário avaliarmos a questão seriamente antes de assumirmos publicamente como cristão. A consideração disso é necessária para a perseverança, especialmente em períodos de sofrimento e provação. Um discipulado que não nos custa nada, nas palavras de Jesus, não é discipulado. E a minha recomendação é: peça-lhe força para seguir a Cristo em qualquer que seja o preço a pagar. Eu peço agora para você fechar os seus olhos e ouvir atentamente a aplicação dessa mensagem. Estou disposto a deixar algumas coisas por amor a Cristo? Você chamaria a si mesmo de seguidor de Jesus Cristo depois de hoje? Se você optar por seguir Jesus, qual será o custo disso? Acredite, lhe custará bens, lhe custará conforto, lhe custará relacionamentos. O que poderia impedir você de seguir a Jesus nesse momento? Você está disposto a despreender-se dessas coisas, se for necessário? A minha oração é que você esteja. E que Deus em Cristo nos abençoe.